Oi, gente. Vamos para mais uma aula de geometria espacial. Nessa aula nós vamos estudar a esfera. Observem essas imagens de uma bola de futebol, um planeta Terra, um novelo de lã, um objeto de decoração, uma maçã. Então, todos eles apresentam uma forma que a gente pode criar um modelo matemático chamado esfera. Está apresentado. Então, veja a definição de esfera. Considere um ponto O em um segmento de medida R. Chama-se esfera de centro O e raio R ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância OP seja menor ou igual a R. Então, ponto O, a medida R do raio, e todos os pontos do espaço, atendendo à definição, a gente tem esse sólido chamado esfera. Também a gente pode considerar a esfera o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Dessa maneira a gente tem a esfera. Superfície esférica. Chama-se superfície esférica de centro O e raio R ao conjunto dos pontos P do espaço, tais que a distância OP seja igual a R. Dessa maneira, nós temos apenas a superfície, ou seja, a casca da esfera. Seção. Toda seção plana de uma esfera é um círculo. Considere uma esfera e um plano seccionando essa esfera determina um círculo. Se esse círculo, essa seção, conter o diâmetro da esfera, nós teremos o círculo máximo da esfera. Irá dividir a esfera em duas semisferas, ou dois hemisférios. Essa seção ela vai estar a uma distância qualquer do centro da esfera, onde a gente pode relacionar essa distância com o raio da esfera e o raio dessa seção, a partir do teorema de Pitágoras, onde teremos d ao quadrado mais o raio da seção ao quadrado é igual ao raio da esfera ao quadrado. Volume da esfera. Considere um cilindro equilátero, ou seja, a altura dele é exatamente igual ao diâmetro da base, porque a seção meridiana é um quadrado. Imagine agora dois cones, cujas bases coincidem com as bases do cilindro, e com um vértice comum, exatamente no centro desse cilindro. Se você calcular o volume desse cilindro equilátero e retirar dele o volume desses dois cones, você vai obter um sólido que tem o nome de anticlepsidra, e vamos verificar que o volume obtido vai ser exatamente o volume de uma esfera de raio R. Fazendo a comparação de uma esfera de raio R e esse sólido que a gente obteve. Vamos verificar que qualquer plano que seccione os dois sólidos vai determinar áreas que são iguais. Então, pelo princípio de Cavalieri, os sólidos terão o mesmo volume. Essas seções em todo o comprimento H, que é igual a 2R. Então, seja um plano seccionando os dois sólidos. Na esfera determina um círculo. E na anticlepsidra determina dois círculos concêntricos que vamos obter uma coroa circular. Vamos verificar que essas áreas têm a mesma medida. Veja, na esfera podemos relacionar a distância dessa seção com o raio dessa seção e o raio da esfera, a partir do teorema de Pitágoras. E na anticlepsidra, como o retângulo é equilátero, nós identificamos esse triângulo, que vai ser um triângulo isósceles, porque teremos a diagonal de um quadrado. Sabemos que para calcular a área da coroa circular, calculamos a área do círculo maior e subtraímos a área do círculo menor. Mas como x é igual a d, teremos essa expressão, r ao quadrado menos πd ao quadrado. Colocando π em evidência, obtemos a área igual a π, que multiplica r ao quadrado menos d ao quadrado. Na outra situação, nós temos um
um círculo de raio R, raio minúsculo, R minúsculo, cuja área, chamada de a', vai ser πr1 ao quadrado. Sabemos de Pitágoras que o valor de r1 ao quadrado é igual ao raio maior ao quadrado menos d ao quadrado. Vamos substituir e observar que A é exatamente igual a A', ou seja, temos a mesma área. Então, isso pode ser identificado ao longo do comprimento H, ou seja, os sólidos têm o mesmo volume. Então, para fazer esse cálculo, como A é igual a A', o volume da esfera vai ser exatamente igual ao volume da anticlepsidra, que é calculado fazendo o volume do cilindro, tirando dele o volume dos dois cones. Colocando na fórmula a área do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, onde a altura é 2r. E multiplicando por o dobro do volume de um cone de altura r. Ou seja, 2 vezes 1/3 πr ao quadrado vezes r. E agora escrevemos. Multiplicando r ao quadrado por r, vai ter r ao cubo. Então, 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. E agora tiramos o MMC. Vamos obter o volume da esfera dado por 4/3 de πr ao cubo. Dessa maneira, você calcula o volume da esfera. Área da superfície esférica. Considere duas esferas concêntricas, ou seja, têm o mesmo centro, e raios diferentes. Vamos identificar o raio da esfera menor por r minúsculo e o raio da esfera maior por r maiúsculo, onde x seria a diferença entre os dois raios. Podemos relacionar que o raio maior seria o raio menor somado com x. Chamar de V1 o volume da esfera maior, o texto de π r maior ao cubo, e V2 o volume da esfera menor, 4/3 de π o raio menor ao cubo. Onde a gente vai calcular V que seria a diferença, V1 menos V2, seria o volume entre as esferas. Colocando as expressões das fórmulas e agora substituindo o R por R menor mais X. Vamos obter esse binômio, R mais X ao cubo. E podemos desenvolver R ao cubo mais 3R ao quadrado X, mais 3rx ao quadrado, mais x ao quadrado. E agora multiplicar tudo por 4/3 de π. Observe que a primeira parcela obtida vai cancelar com a última, que são opostos, obtendo essa expressão final. Veja que nessa expressão podemos colocar fator comum em evidência, ou seja, 4πx, e escrever x agora no primeiro membro. Vai dividir o V. Por outro lado, vamos calcular o volume entre as esferas, considerando uma partição. Dividir esse espaço em cilindros iguais, cuja altura será x. Imagina uma quantidade considerada de cilindros em que, quando a gente calcular o volume de cada cilindro e somar tudo, vai se aproximar do volume V. E essa aproximação é cada vez maior, quanto maior for a quantidade de cilindros. Então, vamos considerar que a área de cada cilindro seria a área da base, o volume seria a área da base multiplicado por x, onde a soma de todas as áreas da base vamos identificar por A. Então, o volume que a gente quer calcular seria A vezes x, área da base vezes a altura, onde temos essa expressão AX dividido por x, onde a gente pode simplificar e obter apenas A. Então, como A é igual a isso, e agora, fazer o x diminuir cada vez mais, se aproximando de zero, o que vai acontecer é que os raios vão ter a mesma medida. O raio menor vai ser exatamente igual ao raio maior. E como o x está se aproximando cada vez mais de zero, um fator multiplicando o x também vai tender a zero. Então, Rx e 1/3 de πx ao quadrado podem ser desprezados, porque vão se aproximar cada vez mais de zero. Finalizando a expressão da área como sendo 4πr ao quadrado. Pronto. Outra definição, fuso esférico. Considera uma superfície esférica de centro O e um diedro cuja aresta passa pelo centro O. Fuso esférico é a interseção do diedro com a superfície da esfera. Então, o fuso esférico é uma superfície apenas.
E como calcular a área desse fuso esférico? Seja alfa a medida do ângulo diedro do fuso esférico. Essa área é calculada por uma regra de 3 simples, porque a gente aprendeu a calcular a área da esfera. Então, é uma regra de 3 simples direta, considerando que 4πr ao quadrado seria a área da esfera toda, onde corresponde a 360 graus, ou 2π radianos. E agora, relacionando o que a gente quer calcular a área do fuso com a medida alfa dada. Como é direto, a gente tirando o valor de AF aí, vamos obter essa expressão 4alfa-πr ao quadrado dividido por 360, onde podemos simplificar e obter a expressão área do fuso alfa-πr ao quadrado sobre 90, né, sendo alfa em graus. Agora, cunha esférica. Considere uma esfera de centro O em um diedro cuja aresta passa pelo centro O. Cunha esférica é a interseção do diedro com a esfera. Então, cunha é um sólido. A gente pode calcular o volume e também a área, se quiser, dessa cunha, né? Sendo alfa a medida do ângulo do diedro da cunha esférica. Como calcular o volume? Também por uma regra de 3 simples e direta. Sabemos que o volume de uma esfera seria 4/3 de πr ao cubo. Isso está diretamente relacionado a 360 graus. Chamado de VC, o volume da cunha está relacionado ao ângulo alfa. Tirando o valor de VC, vamos obter esse quociente 4/3 alfa-πr ao cubo sobre 360. E fazendo as devidas simplificações, obtemos VC igual a alfa-πr ao cubo sobre 270. Então, para calcular a área da superfície da cunha, a gente poderia calcular a área do fuso e somar com a área de um círculo, que seriam os dois semicírculos determinados pela cunha. Calota esférica. Se cortarmos a esfera por um plano que não contém seu centro, as superfícies formadas se chamarão de calotas esféricas. Então, considere a imagem, a calota identificada pelo raio da esfera, o raio da seção, e H seria a distância do centro dessa seção até o polo identificado por A. Como a calota é uma superfície, a gente pode calcular a área dessa calota esférica, chamar de ACE. Estaria diretamente relacionado com a altura H, onde a gente sabe calcular a área de toda a esfera, 4πr ao quadrado, estaria relacionado com o diâmetro, 2r. Então, por uma regra de 3 simples e direta, vamos tirar o valor de ACE. A partir desse quociente, simplificando agora, obtemos ACE igual a 2πrh. Zona esférica. É a região de uma esfera compreendida entre dois planos paralelos. Então, considere a imagem, identificando aí uma zona esférica em uma determinada altura h. Também é uma superfície, vamos calcular a área dessa zona esférica, chamada de AZE. Está relacionado com a altura h. A área de toda a superfície esférica, 4πr2, está relacionada ao diâmetro 2r. Da mesma maneira, obtemos a medida da área da zona esférica, fazendo a simplificação, a mesma expressão da calota, ou seja, 2πrh. E agora segmento esférico, de uma base. O segmento é um sólido. Cortando uma esfera por um plano, cada um dos sólidos em que ela ficou dividida é um segmento esférico. Um segmento esférico é definido pelo raio R da esfera na qual está contido e pela sua altura h, que é a maior distância de um ponto de sua superfície ao plano da seção. Então, observe, tanto na calota quanto no segmento, essas seções não contêm o diâmetro, porque se contém o diâmetro, vai determinar duas semisferas, que a gente já viu como calcular áreas e volumes. Então, esse segmento tem a altura h. A gente vai calcular o seu volume. Então, vamos fazer um paralelo com a anticlepsida. Identificando nessa imagem já vista o segmento esférico na parte inferior. O volume do segmento esférico de altura h em uma esfera de raio R é igual ao volume de um cilindro de raio R e altura h, subtraído do volume do tronco de cone de altura h, cujas bases têm raios R e X. Então, seria esse paralelo com essa parte inferior aí do cilindro equilátero inicialmente, onde teremos um cilindro agora de altura h e no seu interior
um tronco de cone de raio R, X. Observe que esse triângulo identificado é um triângulo retângulo isósceles, porque sua hipotenusa está no diâmetro, na diagonal, que faz parte da seção meridiana do cilindro. Então, teremos catetos iguais a H, onde a gente pode relacionar agora X como sendo a diferença R menos H. Isso quer dizer que o volume do segmento esférico seria o volume do cilindro menos o volume desse tronco de cone. E agora é substituir as fórmulas. O volume do cilindro, πr2H. E o volume do tronco de cone de bases Rx seria πh sobre 3, que multiplica R ao quadrado mais Rx mais x ao quadrado. Lembrando que x pode ser escrito como sendo R menos H. E agora substituindo, onde tem x por R menos H e desenvolvendo. Fazendo a primeira multiplicação, vamos obter R ao quadrado menos RH. E a última parcela seria o produto notável. R ao quadrado menos 2RH mais H ao quadrado. E agora, efetuando, o R ao quadrado tem 3 parcelas e RH tem 2 parcelas. Efetuando, dentro do parênteses, obtemos 3R ao quadrado menos 3RH mais H ao quadrado. E agora multiplicando πh sobre 3 por essas 3 parcelas. Veja que as duas primeiras parcelas podem ser simplificadas, finalizando com πrh ao quadrado menos πh ao cubo sobre 3, onde a gente pode ainda escrever, colocando em evidência πh ao quadrado sobre 3, que multiplica 3r menos h. Dessa maneira você calcula o volume do segmento esférico de uma base. E agora segmento esférico de duas bases. É um segmento de uma esfera que foi cortada por dois planos paralelos entre si e perpendicular ao eixo de rotação da esfera. Então, considere H a altura desse segmento esférico, cujas bases têm raios A e B. Como calcular o volume desse segmento? Vamos fazer um paralelo também com o sólido da anticlepsida. Veja que no paralelo nós vamos obter um cilindro de altura H e dele vamos subtrair um tronco de cone de raios identificado por R1 e R2. Identificamos um triângulo, onde um dos vértices estaria no centro do cilindro, e esse triângulo seria um triângulo retângulo isósceles. Identificando os raios do tronco R1 e R2, podemos estabelecer que H é igual a R1 menos R2. No segmento esférico, vamos identificar um triângulo retângulo relacionando o raio da esfera, o raio da maior seção identificado por A, e sendo R2 o raio do tronco de cone obtido na anticlepsida. Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos R maior ao quadrado igual a H ao quadrado mais R menor 2 ao quadrado, onde vamos isolar o A ao quadrado. Por analogia, podemos também relacionar o raio da esfera com o raio da menor seção, identificado por B. Isolando B ao quadrado seria R ao quadrado menos R1 ao quadrado. Então vamos usar essas expressões a partir da aplicação das fórmulas aqui, fazendo o volume do cilindro, subtraindo dele o volume do tronco de cone de bases R1 e R2. Aplicando a fórmula πr ao quadrado H menos πh sobre 3, que multiplica R1 ao quadrado mais R1 R2 mais R2 ao quadrado. E agora vamos simplificar. Para poder efetuar a simplificação, considerar o denominador 6 e tirar o MMC. Então, na primeira parcela, vamos obter 6πr ao quadrado H. E na segunda, 2πh, multiplicando o parênteses, tudo dividido por 6. Onde colocamos fator comum H em evidência, obtemos a expressão 6r ao quadrado menos 2r1 ao quadrado menos 2r1r2 menos 2r2 ao quadrado. E agora vamos separar uma decomposição de 6r ao quadrado em duas parcelas, 3r ao quadrado mais 3r ao quadraado. E o menos 2r1 ao quadrado vai ser escrito em duas parcelas, onde a primeira seria menos 3r1 ao quadrado e a segunda r1 ao quadrado. A mesma maneira para menos 2r2 ao quadrado. Será menos 3r2 ao quadrado mais r2 ao quadrado.
O objetivo disso foi poder fazer essa fatoração. Observe que temos 3 como fator comum nas 2 primeiras parcelas e na terceira e quarta também. E nas 3 últimas parcelas identificamos um trinômio quadrado perfeito. Aplicando agora a fatoração, colocar 3 em evidência nas 2 primeiras, terceira e quarta também colocar 3 em evidência, e nas 3 últimas fatorando o trinômio quadrado perfeito. R1 menos R2, tudo elevado ao quadrado. E agora lembrando das expressões obtidas, A ao quadrado seria dado por R2 maiúsculo menos R2 ao quadrado, B ao quadrado seria R maior ao quadrado menos R1 ao quadrado, e H é dado por R1 menos R2, onde a gente pode substituir na expressão obtida. Vamos ter PH que multiplica 3B ao quadrado mais 3A ao quadrado mais H ao quadrado. Onde pode ser reescrito πh sobre 6 que multiplica, agora colocando 3 em evidência, 3A2 mais B2 mais H ao quadrado, onde A e B são os raios do segmento e H a altura do segmento. Dessa maneira você calcula o volume do segmento esférico de 2 bases. E agora fazer alguns exercícios. Essa questão caiu no Enem de 2017. Diz o seguinte: para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com diâmetro medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e, para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio da seção circular de corte seja de pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão de uma altura H em centímetros igual a. Então, observe, na figura identificamos aí um triângulo retângulo, onde podemos relacionar o raio da esfera ao quadrado é igual ao raio da seção ao quadrado, mais a diferença, R menos H ao quadrado. E substituindo os valores, o raio maior por 5, o raio menor por 3, 5 menos H ao quadrado. Observe que isso é um triângulo pitagórico conhecido. Catetos 3, 4, hipotenusa 5. Mas fazendo o cálculo, 25 menos 9, vamos ter 16, onde 5 menos H é igual a 4, porque 5 menos H estaria ao quadrado, ou seja, H é igual a 1 centímetro. Simples essa questão, apesar de tratar de calota, não precisou calcular nem área nem volume. Resposta na letra C. Segunda questão. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo de formato de cone, com formato de cone, na figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos 2 tipos de taças fosse igual. Então, é dado a expressão do volume da esfera e a expressão do volume do cone. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do cone de champanhe deve ser colocada na outra taça. Em centímetros é de... Então, o que é que a gente pode estabelecer? Que o volume desse hemisfério é igual ao volume do cone. O volume do hemisfério é a metade do volume de uma esfera, ou seja, 2/3 de πr ao quadrado, sendo r o raio da esfera. E no cone também temos um raio de mesma medida, 3. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Onde a gente pode simplificar, obtendo 2r igual a h. Como r é igual a 3, obtemos como resultado final a altura igual a 6 cm. Encontramos na letra B. E o terceiro foi do Enem também em 2014. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 mm de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado.
O medicamento é produzido em pílulas com 5 ml de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 ml e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para a pílula. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Então, observe a imagem. O volume da pílula vai ser exatamente igual ao volume do cilindro ao volume de uma esfera, que seria a soma das duas semi-esferas. Substituindo o valor, a expressão do volume do cilindro, πr²h, mais o volume da esfera, 4/3 de πr², sendo o raio o mesmo. E agora substituindo os valores numéricos, π igual a 3, r igual a 5, h igual a 10. Isso para calcular o volume da pílula com 5 ml de raio. Obtemos na primeira parcela 750, na segunda 500. Finalizando, a soma 1.250 ml cúbicos. E agora considere o cálculo de uma pílula com raio igual a 4 ml. Substituindo os valores π por 3, r por 4 e h por 10, vamos obter na primeira parcela 480, na segunda 256. Obtendo a soma 736 ml cúbicos. Como a gente quer calcular o volume da redução, fazemos a diferença. O volume da pílula 1 menos o volume da pílula 2. 1.250 menos 736. Obtemos 514 milímetros cúbicos. A resposta se encontra na letra E. Pronto, ficamos por aqui. Agora vocês estudam e até a próxima aula.